Convido agora para compor a mesa também Paiva Júnior, ele é jornalista, pós-graduado em jornalismo e segmentação editorial, autor do livro Autismo, Não Me Espere, Haja Logo. Ele é cofundador e editor-chefe da revista Autismo desde 2010 e é um ativista pela causa e é o pai da Giovanni, autista também. Uma salva de palmas para ele. E eu convido também para compor a mesa Cíntia Mel Pires. Ela é mãe de um menino autista, é escritora, fotógrafa e idealizadora do Instagram Autismo Maternidade. Uma salva de palmas. Neste momento, Amanda estará como mediadora. Amanda, está ok? Perdão. Perdão. Tá ligado aqui, gente? Tá ligado, todos os microfones. Bem bacana a mensagem que a mãe passou. Eu tenho falado muito nas minhas redes, quem me segue sabe. Eu até mudei a frase para ninguém solta a mãe de ninguém, né? A gente, justamente porque não é especial, a gente não é escolhida, igual é falado, a gente sabe que a gente pode entrar em depressão. Tem muitas mães de pessoas com deficiência com uma situação de saúde mental muito complicada. Então, a gente tem que entender que é o nosso direito também, de vez em quando, ficar triste, a gente também fica em depressão, a gente é humana, tá? Não esqueçam disso, vocês são humanos, vocês não são supermulheres. Tendo dito isto, acho que se deixasse, gente, ia ter perguntas só jurídicas aqui, tá? Então eu tive que dar uma selecionada, porque tem uma pergunta da Juliane aqui, que eu acho que talvez nem seja jurídica mesmo, é mais uma questão de médico mesmo. Profissional de apoio, o que fazer quando chega no pedido médico descrita a solicitação do apoio e a equipe multidisciplinar e o professor acreditam que o desenvolvimento do aluno não será beneficiado por este apoio a todo momento ou ainda, em alguns casos, não visualizam a necessidade. O que fazer? Posso responder? Isso é super comum. Acontece muito, na verdade, quando o médico de acordo com o pedido médico, a criança precisa do professor auxiliar e a escola fala não, ele não precisa. Existe a possibilidade, existem muitos médicos dando laudo sem necessidade para as crianças. Agora, para a escola dizer que não precisa, a escola tem que estar documentada. Tá? Então, façam avaliações, tenham avaliações válidas legalmente, já existem alguns processos de escolas contra os pais. Muitas vezes, médicos têm pedido coisas que não são cabíveis e os médicos estão sendo acionados pelo convênio para que paguem isso, porque eles estão receitando coisa que não tem necessidade. Então, a escola pode, sim, se contrapor, desde que esteja bem fundamentado. Nem sempre um professor auxiliar vai ser benéfico para a criança. Muitas vezes, a criança pode, sim, se tornar dependente, mas aí vai de caso a caso. E para a gente dizer não, não precisa, eu tenho que ter base para isso. O remédio é da Érica. Eu não vou falar nome não, tá, gente? Que às vezes a pessoa não quer que fale o nome. Não é Érica, tá? Não é. O remédio de alto custo que a criança com autismo necessita tomar pode ser negado pelo SUS se os exames do mesmo apresentarem alguma alteração? O SUS até pode negar, mas entra em juízo se o laudo médico estiver justificando que ele precisa daquilo, o juiz vai mandar que o SUS pague. Carla, mesmo que não faça parte da lista de remédios fornecidos pelo SUS. Eu acredito que talvez seja, por exemplo, tem algumas medicações que eles solicitam perfil metabólico e de colesterol, triglicérides. E quando está muito alterado, eles acabam negando mesmo, porque a medicação não seria, neste caso, indicada por conta da criança já estar em alguma dislipidemia e o remédio poder piorar. Talvez seja nesse sentido. Pelo efeito colateral. Pode ser. Eu digo para os pais que o nosso melhor amigo deve ser o médico, ok? O médico e a médica que cuida dos nossos filhos, porque muitas coisas, para a gente exercer esse direito, principalmente judicialmente, a gente precisa ter um laudo explicando bem a necessidade. Vamos lá. Esse aqui definitivamente é pergunta médica, porque já que é o médico que faz essa solicitação, né? Em relação à indicação para o professor auxiliar, quais são os critérios que o médico utiliza para indicar o profissional? A criança com autismo leve também tem direito a professor auxiliar? Aí já vai para o jurídico de novo. De acordo com o MEC, não pode ser exigido laudo. Procede? Você quer começar por você e aí passa, né? Então, o negócio do laudo, na verdade, é uma coisa meio ambígua, né? A gente não pode exigir laudo, mas como que eu vou fornecer o professor se eu não tiver laudo?
Tá? Então, assim, não é que você precisa pedir laudo de todos, você é proibido de pedir laudo de todos os alunos. Mas para aqueles que estão te pedindo alguma coisa diferente, você precisa ter uma base legal para fornecer aquilo. Senão seria injusto, né? Seria discriminatório com os outros alunos. É por conta disso. E agora, com relação a autista leve, se tem direito ou não, vai depender da doutora. Quais os critérios, doutora, para o médico recomendar esse auxiliar? Então, depende muito da particularidade de cada criança e cada adolescente que está na escola. Então, a criança ou adolescente com autismo leve, ela pode ter, por exemplo, transtornos específicos de aprendizagem que necessitam de um apoio de um professor auxiliar, que, às vezes, não tem nem relação com o autismo em si, e sim com outras comorbidades associadas que também têm direito a um professor auxiliar. Né? Então, tem tudo isso. Tem a questão do fato de ser leve, não significa que ele não tenha comprometimentos que, em sala de aula, causem prejuízos tal que ele não precise desse professor. Então, é muito individualizado. Para eu dizer quais seriam os critérios, eu teria que conhecer as particularidades de quem quem fez a pergunta, na verdade. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, assim, como mãe. Eu acho que a gente tem uma série de direitos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, muitas vezes, tem a tendência de proteger nossos filhos de todos os lados. O negócio é que nós vivemos num mundo de pessoas típicas. E a gente não vai mudar a sociedade para pessoas autistas. Então, é como eu entendo, muitas vezes, o autismo como uma segunda língua. A gente, muitas vezes, precisa ajudar nossos filhos a falarem a língua dos típicos para que eles possam sobreviver. Porque quando eles são pequenininhos, estão na escola, embaixo da nossa asa, é fácil. Mas eles crescem e eles vão cair no mundo. E se a gente proteger o tempo todo, a gente não vai conseguir fazer isso a vida inteira. Então, nem sempre um professor auxiliar o tempo todo colado no seu filho diariamente é o ideal. Muitas vezes ele pode precisar de um pouco de ajuda, mas essa pessoa, não só o professor auxiliar, mas a gente instrumentalizar nossos filhos para que eles possam conviver de forma adequada, de forma satisfatória no mundo de típicos. Óbvio, cada criança tem as suas necessidades, mas eu só acho que vale a pena a gente prestar atenção se a gente não está protegendo demais, porque isso não vai ser possível a vida inteira. Você me permite rapidinho? Sim. Eu tenho um adolescente lá no meu consultório. E ele vinha com um professor auxiliar, já judicializou há algum tempo. E ele já não precisa realmente de professor auxiliar, já tem aí mais de um ano. Mas a família, como está judicializado, exige manter. E este ano ele pediu para passar em consulta somente comigo, foi muito bonitinho. Ele falou, tia, pelo amor de Deus, eu não tenho mais idade para andar com uma babá do meu lado. Eu quero ir sozinho para a escola, eu quero fazer minhas coisas sozinho. Então, assim, eu achei muito, muito interessante, porque assim, a gente tem que ver também não as necessidades e as vontades, né, deles, porque principalmente os adolescentes, que aumenta essa questão da demanda social, da vontade de querer fazer amigos, realmente fazer parte de algo, não é legal ter um professor auxiliar do lado, né? Então, e aí a gente conversou com a família, foi difícil, mas enfim, a gente acabou aí suspendendo o professor auxiliar e ele está super bem. Deixa eu dar meu pitaco a respeito. Existe uma linha muito tênue entre a escola, às vezes, falar mas o AT vai deixar a criança acomodada e a verdade que a gente sabe é que muitas vezes a escola não quer gastar dinheiro. Então, assim, é muito difícil essa avaliação. E com relação às escolas municipais e estaduais, o que eu tenho visto é uma orientação que vem, às vezes, dos órgãos que são responsáveis no estado ou no município pela inclusão, de que você dar um AT para uma criança é você tratar diferente, é você estar excluindo ela, na verdade, porque você está tratando ela diferente dos outros. Você fazer adaptação de material, isso exclui, porque não, tem que tratar igual. E acho que está precisando de dar uma noção, às vezes, para as pessoas que estão nesses órgãos, de que igualdade não é equidade. Né? E que a própria LBI fala de adaptações razoáveis. E que é direito da criança, no caso de necessidade, ela receber um AT, ela receber uma adaptação de material, e que esse discurso é muito bonito na prática, de vamos tratar todo mundo igual, que só com o amor dos professores vai funcionar a inclusão. A gente sabe que não é assim. Né? Então, é muito sutil e é muito difícil essa noção de que será que é a escola realmente que não está querendo dar ou será que realmente a criança ou adolescente não precisa? Né? Não é mole, não. Alguém mais quer dar pitaco sobre este assunto? Não? Esse aqui eu acho que tem várias pessoas, pais aqui e mães, que talvez queiram dar pitaco. Meu filho estuda em um colégio somente para crianças autistas. Algumas amigas dizem que não colocam porque o filho ficará pior.
Isso é real? Meu autista tem paralisia cerebral associada. Nunca levaram em conta. Acho que talvez o professor ajudasse a gente nessa, assim. Mas eu acho que a gente vai para a mesma linha que a Débora falou, da particularidade de cada criança. Imagina uma criança que não consegue nem fazer contato visual, vai colocar ela numa escola regular exatamente para quê? Entende? O convívio social é super importante, mas se ele nem percebe que tem gente em volta dele, para que é tão importante o convívio social? Então, é complicado. Eu acho que é que a gente, como mãe, não sei você, assim, eu digo, eu como mãe, muitas vezes as mães têm o estigma de que uma escola especial é para crianças muito limitadas e que a escola especial não vai desenvolver o seu filho. Mas, pelo contrário, às vezes a limitação da criança é tão grande que ela precisa, pelo menos, montar uma estrutura básica para que depois ela possa ser incluída na escola regular. Né? Mas eu não tenho vivência para falar sobre isso. O autismo do Gabriel era um autismo moderado, agora ele está no autismo leve. Vocês percebem como ele, né, o desenvolvimento dele foi fora do padrão. Mas a gente precisa pensar no nosso filho, independente de rótulo que tem na porta da escola, enfim, o que eles precisam sobreviverem sem a gente. Porque, como a Andrea falou, nós não somos eternos, né? Acho que talvez, principalmente crianças muito comprometidas, a gente precisa trabalhar muito a autonomia deles. Eu tenho uns pitacos para dar a respeito disso, porque eu tenho umas experiências interessantes, que eu morei 3 anos fora, 1 ano na Inglaterra, 2 anos na Suécia, e tanto na Inglaterra quanto na Suécia, meu filho ficou em classe especial dentro da escola regular. Então, algumas matérias ele fazia na classe especial, aquilo que era mais pedagógico, né, matemática, alfabetização, que era método adaptado e tudo, e as aulas mais tranquilas, tipo música, teatro, artes, educação física, ele fazia com os demais alunos da escola. O discurso, pelo menos na Inglaterra, era de que a escola especial, a classe especial, ela é um meio, ela não é um fim. O objetivo é pegar aquelas crianças mais comprometidas e desenvolver essas habilidades básicas para que ela possa ir para a escola regular em pé de mais igualdade com os outros alunos. O Lucelmo Lacerda, né, que todo mundo aqui conhece, fala uma coisa interessante, né, que uma habilidade básica para uma criança aprender é a imitação. E, às vezes, se coloca na escola regular falando, mas ele vai imitar os outros e ele vai aprender por imitação. Mas, às vezes, o autista não sabe imitar. Então, assim, às vezes, ainda precisa desenvolver essa habilidade da imitação. Imitar, ele não vai imitar os colegas, assim, por osmose, né? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. Eu não sou contra a escola especial. Meu filho continua na classe especial dentro de uma escola regular aqui em São Paulo. O único ponto é que eu acho que a gente tem que ver a escola especial, a classe especial, como um meio e não como um fim. E outro problema aqui no Brasil que a gente está atualmente é que a escola especial ficou num limbo. Né, veio todas as diretrizes falando de inclusão, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, é para frente que se anda, né? Vamos desenvolver a inclusão direito, fazer as AEEs funcionarem direito, para ter a educação especial dentro da perspectiva da educação inclusiva. Mas e aí as escolas especiais que a gente tem por aí, que atendem um grande número de alunos? Cada uma faz de um jeito, tem umas que fazem um trabalho muito bacana e tem outras que são estacionamento de criança. Né? Fica lá fazendo pintura a dedo, mexendo com massinha. Então, tinha que ter uma padronização do currículo, alguma coisa assim, para que essas escolas especiais que a gente tem funcionem de verdade, talvez, né? E que não sejam simplesmente um lugar para você colocar uma criança severa que a escola regular não quis. Não é uma creche, é uma escola. Exatamente. Né? Uma escola, não uma creche. Posso dar só um? Por favor. Algo muito também importante que a gente tem que separar é a diferença de direito e dever. Tem muitos pais que, por saber que o filho tem o direito de estar numa escola regular, quer que isso seja um dever. Né? E insiste nessa ideia, às vezes até com preconceito da escola, da educação especializada. Então é muito importante pensar o seguinte, o melhor é o que vai fazer bem para a criança, o que vai fazer a criança ter ganhos e se desenvolver. Onde? Cada uma vai ter a sua, talvez. Vai depender de uma avaliação individual de cada um, mas direito não é dever. Se eu tenho o direito de colocar meu filho numa escola regular, isso não quer dizer que eu tenho o dever de fazer isso. E só para fechar aqui, né, o meu filho está numa classe especial porque a inclusão atualmente não funciona como deveria. Se a gente chegar num nível ótimo de inclusão, eu não duvido que um dia, né, se for breve, óbvio, né, que meu filho já está com 11 anos, que eu passe ele para a escola regular. É esse o objetivo. E eu trabalho como pessoa e ativista para que a inclusão funcione direito. Mas essa coisa da gente ter o preconceito do nosso filho estar com os pares também, isso não é uma coisa bacana. Eu não sei quanto... Eu fiz tanta propaganda, eu espero que vocês tenham visto ou procurem ver o filme Longe da Árvore, documentário do
Andrew Solomon. O Andrew Solomon, ele visitou várias famílias de pessoas com deficiência, e no livro dele e no documentário, eu vou dar um spoiler porque não tem jeito, ele começa mostrando uma moça que tem nanismo, que ela é anã, e ela se sentia, ela era deprimida, ela se sentia tipo a única pessoa no mundo naquela situação, e aí eles mostram ela indo na primeira convenção americana de anões, de pessoas com nanismo nos Estados Unidos. E, gente, a vida daquela moça mudou quando ela chegou lá e ela viu todo mundo igual ela e as pessoas namorando, indo para balada, bebendo, tudo, coisas como pessoas normais, né? E você vê como ela muda, assim, no final. E o próprio menino autista que tem no filme, e ele é não verbal, ele se comunica através de um método, ele tem os amigos dele autistas também, ele anda com os amigos autistas. Então, a gente tem que ter cuidado entre essa coisa, é um balanço sutil também entre a questão da inclusão, e ele tem que ficar no meio das pessoas que não são autistas, ou que não têm PC, ou que não têm qualquer coisa, mas esse senso de comunidade, para a autoestima deles, é extremamente importante. É eles entenderem que eles não são os únicos no mundo, que tem muita gente como eles, que faz as coisas e que sai, e que tudo. É importante para a autoestima deles como pessoa com deficiência também. A gente tem que ficar de olho nisso. Falei demais. Considerando a expectativa da família em relação ao desenvolvimento funcional dos casos nível 3 severos e as barreiras ainda existentes na escolarização comum, quais casos se beneficiariam da escola especial? Vocês acham que a gente já falou? Dá para já? Acho que Passou? está respondido. Beleza. Vejo que não são só as crianças, mas os pais também precisam de assistência, acolhimento. Como posso começar um projeto para interagir, orientar e acolher essas famílias? Nossa, pessoa, depois deixa eu te dar um abraço. A gente, como mãe, na maternidade atípica, a gente fica muito isolada mesmo, porque tem essa questão do abandono parental que a gente sabe que é muito grande, né? A gente não tem um dado de autismo, mas síndromes raras. Teve uma pesquisa de 2016 que mostrou que 78% dos pais abandonam as famílias quando o filho é diagnosticado com uma doença rara. 78%. E muitas vezes a mãe tem que abandonar a profissão para poder ficar levando o filho para cima e para baixo nas terapias, fica dependendo só do BPC, então cai muita qualidade de vida. Não é mole, né? À toa que temos aí problemas de saúde mental. A gente precisa se juntar. As redes sociais são muito boas para isso, você consegue achar pessoas da sua cidade, tem grupos de pais de autistas, acho que de qualquer cidade que a gente imaginar. E sair um pouco do virtual e ir para o presencial. Né, para aquela coisa de você poder socorrer a sua amiga um dia, que você fala com ela no telefone, aquela mãe de autista que você conheceu, você percebe que não está bem, posso ir aí, levar um bolo, levar um café, vou dar um pulinho aí. A gente precisa ser rede de apoio para a gente também poder ter uma rede de apoio. Né? É muito, muito importante isso, e eu incentivo demais vocês fazerem isso, e juntando grupinhos por região, para que uma possa socorrer a outra na hora do aperto. E acho que é importante a gente tomar cuidado de não pensar em fazer alguma coisa super grandioso, sabe? Pequenininho, fala com a mãe do amiguinho da classe, troca o WhatsApp, conversa. Daqui a pouco vocês conhecem mais uma, chama mais uma para o grupinho. Porque às vezes se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, puxa, já valeu a pena, não é? Eu queria aproveitar, eu combinei com a Amanda de avisar todas que a gente tem um grupo no WhatsApp para algumas mães. Na verdade, já tem várias mães, para mães aqui de São Paulo, mas também tem grupos para o Brasil todo. E muitas vezes algumas mães não conseguem sair de casa para encontrar outras amigas. Não dá. Eu sei que a maioria que está aqui deixou o filho com alguém, ou está apreensiva, está no celular, está preocupada com o filho que está em casa. Eu estou preocupada com a minha filha que está em casa, eu estou o tempo inteiro. Então, assim, é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Mas se a gente se junta, fica tudo muito mais leve. É muito mais fácil quando você dá a mão para outra pessoa que vive o mesmo que você vive. Então, assim, no final da reunião, se alguém quiser lá fora, me chama para a gente pegar o número de telefone e começar, sabe, dar um passo para você se aproximar dessas outras mães. Então, quem quiser lá fora, me passa o número do WhatsApp, tá bom? Queridos, nosso tempo está esgotado e a deputada tem um compromisso também. Eu gostaria de quebrar o protocolo neste momento para que fosse feita a entrega do certificado. E aí nós continuamos. Na verdade, a gente nem devia encerrar isso aqui, porque, gente, eu, por exemplo, tinha que ter saído já várias vezes. Eu não consegui sair, fiquei grudada aqui, porque eu aprendi muito, né? E, primeiro que eu vi uma sensibilidade tamanha nos palestrantes que lidam com o tema, mesmo os que não têm filhos autistas. Vocês se emocionam, vocês choram, né? A psicóloga aqui, ela chorava do meu lado aqui. Então, assim, foi extraordinário. Realmente foi um evento extraordinário. E eu queria mais uma vez agradecer a Amanda, agradecer a doutora Maria Luísa,
pela iniciativa do evento e temos que fazer outras edições, né, para a gente ouvir mais, para a gente aprender mais. Eu preciso sair, vocês podem ficar aqui. Até amanhã. Mas eu queria até amanhã. Mas eu precisava entregar, eu gostaria de entregar os certificados brevemente, não é? Eu quero convidar aqui a Amanda. Aqui, por favor, Edu. Vou convidar a Amanda para receber aqui, né? Ficou tão bonitinho o certificado, né, Amanda? Querida, obrigada, viu? Pela iniciativa. Salva de palmas. Amanda, diretora da Incluir Treinamentos. Obrigado, Amanda. Gente, não vão embora, tá? Continua. Vamos ser bem rápidos aqui. Doutora Maria Luísa Jordão. Ok. Ah, então, tudo bem. Então, todos não. Vai embora, gente. Tudo bem. Na sequência, a doutora Débora Kerches. Doutora Débora Cash. Na sequência, Luciana Xavier. Em seguida, o professor Marcelo Dantas, salva de palmas. Bonitinho. Papai está todo orgulhoso. Logo em seguida, a doutora Carla Bertin, por favor, salva de palmas. Receba seu certificado de participação como palestrante deste evento. E logo em seguida, Andrea Werner, uma salva de palmas também. Paiva Júnior, jornalista, uma salva de palmas. Seu pai estava todo metido na foto. Orgulhoso, sim, ó, todo pompudo. Em seguida, Cíntia Mel, salva de palmas. Mas ele está todo orgulhoso. A Letícia já foi? Já eu fui com ela. Ah, Ela levou? Levou. Ah, ela levava pra ela. Amanda gostaria também de entregar à deputada uma lembrança em seu nome. Amanda tem uma lembrança, deputada. Uma salva de palmas por todo o apoio, deputada. Malu também, uma foto especial neste momento. Primeiro Fórum de Acessibilidade para Autismo na Leste, o primeiro de muitos. Sorria. É, entendi. Podemos dar sequência às perguntas e à roda de conversa. Até amanhã. Até amanhã. Ah, então deixa lá um negócio rapidinho, fazer uma meia-culpa da mulherada aqui. A incidência de maridos que abandonam as esposas é muito, muito, muito grande. E talvez a gente chegue à conclusão que aquela de Tostines vende mais, que é fresquinho que vende mais. Às vezes a gente fica tão preocupada com os cuidados com o filho que a gente esquece que a gente tem marido em casa. Não é desculpa para marido abandonar a mulher, mas entendam que se você não faz diferença dentro de uma casa, provavelmente você vai embora. Eu sei que é uma loucura a nossa vida. A gente tem que cuidar de filho, a gente tem que cuidar de casa e a gente ainda tem marido. Mas é muito importante a gente lembrar que a gente tem marido. E os filhos dormem e às vezes a gente pode usar um tempinho do nosso sono para cuidar do marido. E quando o filho acordar, a gente fala pro marido, espera um pouquinho. Quando a gente volta, ele está dormindo, mas tudo bem, né? Mas eu acho muito importante a gente lembrar que os nossos maridos... Pode não ser aquela maravilha, entende? Mas é o que a gente tem. E ajuda, né? Então, vamos cuidar dos maridinhos, porque eles são muito úteis na nossa vida. Posso dar uma visão masculina? É verdade. Posso. Normalmente, quando eu vou a eventos e eu conto da trajetória do meu filho e de tudo que foi feito, eu vejo muita gente assim, ai, que legal, um pai fazendo isso, né? E chega a dar parabéns. Isso é péssimo, gente, porque quem merece parabéns são as mulheres que sim ficam com os filhos
e não tem quem abandone, né? O marido sai de casa, a mulher não pode abandonar o filho. Eu não sei nenhum caso de mulher que acabou abandonando o filho e que divorciou do filho, não tem isso, né? Então quem merece realmente o parabéns é sempre as mulheres que são as verdadeiras batalhadoras, as lutadoras, que na maioria das vezes é quem carrega o fardo o tempo todo. Eu queria falar uma coisa que eu acho que passou, mas foi muito rápido, que a gente não lembra que nós, eu acho que aqui a grande maioria, a Andrea citou isso, nós somos muito privilegiadas. Quem tem convênio médico tem muito privilégio, mesmo com todos os problemas, tem que entrar com ação na justiça, minha advogada está aqui, está de prova, e a gente não consegue a quantidade de terapias, os profissionais que a gente deseja, mas ainda assim a gente tem muito privilégio de ter informação, de estar aqui hoje. Existem mães, eu tive contato com algumas mães assim nos últimos meses que era uma realidade inimaginável para mim. Então, assim, mães que moram em locais que tem um neurologista, e o neurologista assim, ela fica quilômetros de distância da casa dela. E aí a mãe fala, eu não consigo, vai demorar 8 meses para eu levar meu filho. Meu filho já está com 2 anos, eu li na internet um negócio que chama neuroplasticidade, e a mãe em desespero. Então, assim, não é que existem casos piores, mas existem dificuldades Existem enormes. realidades totalmente diferentes então, assim, do que a gente vê, né? É difícil para todo mundo, mas assim, é sempre bom a gente, mãe, lembrar que a gente tem privilégio, cada um tem o seu. Então, eu me sinto privilegiada hoje com todos os problemas que eu tenho. Minha filha não faz as terapias que eu queria, ela faz 1 hora de terapia por semana, todos os outros dias faz terapia mãe, que é comigo, assim como a doutora Carla disse. E não é o meu mundo dos sonhos, mas assim, muitas mães queriam ter o que eu tenho hoje com minha filha, sabe? Então, eu queria parabenizar essa mãe de ter ido ali na frente, sabe? Dar a cara a tapa e parabéns. E parabéns por todas as mães que estão aqui hoje também. Eu tive faz 2 semanas na Fábrica de Cultura do Jaçanã, que é uma coisa muito bacana de parceria do Estado com o município. Dá de tudo, gente. Aula de música, aula de capoeira, aula de zumba para as mães, aquela coisa toda. E para vocês terem noção dessa realidade, né, da maioria do país, teve uma mãe que me falou que o ex-marido não pagava pensão e o filho com deficiência. Aí eu falei, você pode ir na defensoria. Ela falou para mim, o dinheiro da condução que eu vou gastar para ir até a defensoria, eu compro a mistura para o meu filho comer a semana. Então, essa é a realidade da maioria. É o dinheiro da condução já faz uma diferença. Então, a gente às vezes fica preocupado com o problema individual da gente, mas a gente realmente precisa de ações coletivas que melhorem a vida de todo mundo. E é por isso que a gente tem que cobrar para que as leis sejam cumpridas, porque se as leis forem cumpridas, elas vão beneficiar o coletivo. Isso, né? Querem dar palavras finais? Porque praticamente já acabou a pergunta. Eu gostaria só, então, para finalizar, gostaria de convidar vocês a conhecer, quem não conhece a revista Autismo. É gratuita, tem muita informação de qualidade. Normalmente a gente preza muito para ter sempre assuntos com evidência científica. É só ir no site Revista Autismo, tem lá de graça para baixar, tem pontos de distribuição. E quem quiser me seguir, eu vou pegar a Avenida Ibirapuera aqui e vou... Ele é besta. Meninas, vocês querem... Eu queria falar uma última coisa depois. Pode falar. Desculpa, não, eu te cortei, pode ir. Voltando aí nesse tema mães, né? Na clínica a gente tem encontros voltados para os pais, né? Quem está aqui de Santo André sabe que isso acontece, justamente por conta de promover esse espaço para acolher vocês, para tirar dúvidas. Não são grupos de capacitação, a gente não vai falar sobre terapia, sobre aba. Podemos falar quando vocês solicitam, mas é um grupo realmente de acolhimento para todas essas questões e para vocês poderem encontrar pares, encontrar semelhantes, isso é muito importante, né? E temos os grupos para as crianças também, para treino de habilidades sociais, de uma forma bem lúdica. Então, o último que a gente fez foi com slime, confecção de slime. O slime é só uma desculpa, é um mediador, né? Mas é para eles estarem ali interagindo e conseguindo assim, ferramentar para estar no social, né? Primeiro num espaço pequeno e depois a gente pretende ir ampliando isso também para lugares maiores. Então, contem comigo, né? Vocês me seguem aí na rede social Neuropsicolux e eu vou informando vocês quando tem essas datas, tá bom? Débora, quer colocar mais alguma coisa? Eu escrevi uma coisa aqui enquanto a gente estava na reunião
E eu queria ler para as mães, né, para os pais também. Que vocês não deixem que o preconceito, as dores que a gente sente e todos os medos que a gente tem, que apaguem o lado lindo que existe na vida do nosso filho autista. E o principal é que a gente use todo o amor que existe dentro do nosso coração para a gente seguir em frente. Obrigada. Tem um microfone sem fio ao lado, por gentileza. O meu filho, ele tem IPC, né, ele tem paralisia cerebral, e eu tenho um projeto de inclusão social que se chama Mãe Coragem. E algumas mães, cujo diagnóstico é autismo, né, dos seus filhos, começaram a me procurar. E até então o autismo para mim é algo inédito. E eu achava que eu sabia de tudo já na vida, né? E alguém chegou para mim e falou assim, caramba, mas você vai abraçar essa causa? Eu falei, mas eu quero aprender. Porque eu vou pegar as minhas dores, vou colocar no meu bolso e vou abraçar e aprender com a dor do outro. E eu quero dizer, em especial para a Antônia, que é uma das mães que está aqui comigo, que faz parte do meu projeto, que eu tenho aprendido muito com vocês. E eu quero aprender mais ainda. E que nós estamos juntos. Do que depender de mim, eu quero abraçar essa causa. Porque eu tenho 4 filhos biológicos. Tenho o Pedro, que é PC. E tenho mais 61 filhos do coração. Uau. Parabéns. Quem está aprendendo sou eu. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que a nossa maior dor pode ser o nosso maior potencial. Então, a gente sabe onde aperta o nosso sapato, a gente sabe qual é a dificuldade. Se você conseguiu vencer uma dificuldade, por que não dividir isso com alguém? Passa para frente aquilo que funcionou com você. Isso pode ser uma coisa de outro mundo para uma outra mãe que não passou por isso. Se de repente para você foi muito simples desfraldar seu filho, explica para alguém como foi. Se para você foi muito simples ensinar seu filho a olhar para você, conta para os outros, passa para frente a informação, porque o que pode ser muito simples para você pode ser extremamente complicado para o outro. E se você consegue fazer diferençazinha na vida de uma pessoa, já valeu a pena a sua vida. Porque se todo mundo sair um pouquinho da nossa cadeira e a gente fizer o bem com outra pessoa, parece clichê, parece frase pronta, mas aquela história de quando você faz o bem, o maior beneficiado é você, é verdade. Se você duvida disso, faz para alguém, aí depois você vem conversar comigo. Mas é incrível. Façam bem para outra pessoa, é muito bom. É um vício do bem. Indo agora para os agradecimentos finais, gostaríamos, em nome da Assembleia Legislativa de São Paulo, agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui nessa tarde, dedicaram o seu tempo precioso para estarem aqui no primeiro Fórum de Acessibilidade para o Autismo na Lesp. Uma salva de palmas a todos, para os nossos palestrantes, organizadores. Convido também a Amanda, para que das suas palavras finais façam também o encerramento nesta tarde. Só agradecer. Já chorei tanto aqui. Obrigada. É isso. A gente consegue tirar a nossa quando a gente ajuda o outro. Eu já nem lembro mais, gente. Assim, eu já nem lembro mais. Eu já tô... E, assim, para mim é muito recente. Eu tenho isso há 1 ano só que eu recebi o diagnóstico. E, assim, se eu estou na luta há 1 ano, você pode estar também. Então, a gente precisa se unir juntas. Juntos nós vamos conscientizar o Brasil. Essa é a nossa hashtag da Incluir. Gente, obrigada. É vocês que fizeram isso. Muito, muito obrigada. Obrigada por nos acolher. A Lesp, doutora Damares, vocês viram como é querida a doutora Damares, né? Ela é isso, gente. Ela está trabalhando muito pela gente. E eu estou vendo isso na prática, conheço as pessoas que trabalham com ela. Não são todos políticos que fazem isso. E ela realmente quer nos ajudar. Então, eu quero primeiro agradecer vocês, agradecer pelo tempo que a gente estourou um pouquinho. Pessoal de Caraguatatuba, eu quero foto com vocês, os 25 professores que vieram de lá. Só isso, gente. Muito obrigada. Vamos para o próximo. Todo mundo segue, gente, Mamãe que Viaja, e incluir treinamentos para a gente saber dos próximos. Obrigada. Obrigado a todos. Declaramos encerrado o primeiro Fórum de Acessibilidade para o Autismo na Lesp. Tenhamos todos uma